Olá, eu sou o presbítero Raimundo, a paz do Senhor Jesus e uma boa tarde. Quero deixar aqui o ensino da palavra de Deus a respeito dos falsos mestres e aqueles tais falsos mestres que Jesus tanto nos advertiu que apareceriam nos últimos dias. Pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22, que diz assim: Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígio para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Veja bem essa descrição da qual Jesus falou. O crente da atualidade precisa estar informado do que pode haver nas igrejas. Diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus nos dias de Jesus, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 24. Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro. E que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são aquilo que dizem ser. Esses obreiros exteriormente eles parecem justos aos homens, Mateus 23, 28. Aparecem vestidos como ovelhas, como disse Jesus em Mateus 7, versículo 15. Pode até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor altos padrões de retidão. Podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino. Demonstrar grandes interesse pela salvação dos perdidos e professar o amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome. Ungidos pelo Espírito Santo, poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. Veja Mateus 7, 21 ao 23. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Todavia, meus queridos, meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos, como está escrito lá em Daniel 13, versículo 3 e 1 Reis 18, 40. Nota de Neemias 6, versículo 12, Jeremias 14, 14 e Oséias 4, 15. Ver também o estudo do profeta no Antigo Testamento e os fariseus do Novo Testamento. Longe das multidões na sua vida particular, os fariseus entregavam-se à rapina e de iniquidade. Cheio de ossos mortos e de toda imundícia, cheios de hipocrisia, cheios de iniquidade, carnal, imoralidade, adultério, ganância, satisfação dos seus desejos e egoísta. De duas maneiras, esses impostores eles conseguem uma posição de influência na igreja. Alguns falsos mestres pregadores iniciam seu ministério com sinceridade, veracidade, pureza e genuína fé em Cristo. Mais tarde, por causa do seu orgulho e desejos imorais, sua decisão pessoal e amor a Cristo desaparecem lentamente em decorrência disto. Partam-se do reino de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 6, 9 ao 10 e Gálatas 5, 19 ao 21 e Efésios 5, versículo 5 e o 6, e se tornam instrumentos de Satanás, disfarçados de ministros da justiça, como está escrito em 2 Coríntios 11, 15. Mas veja bem, outros falsos mestres pregadores nunca foram crentes verdadeiros. A serviço de Satanás, eles estão na igreja desde o início de suas atividades. Interessante, né? Não é interessante? Bastante interessante. Estão no início desde suas atividades. Olha só o que diz a palavra de Deus. Satanás tira partido de sua habilidade. A estratégia influencia e promove essas pessoas ao sucesso. Você sabia disso?
A estratégia do inimigo é colocá-los em posição de influência. Para melhor dizer, ele torna tudo fácil a essas pessoas subirem todos os degraus e chegar lá em cima do púlpito. Que na verdade, Satanás não quer eles lá embaixo, não. Como cauda, como o último da fila, não. Satanás quer eles lá em cima, para que possa dirigir a mente dele, para que possa dirigir a cabeça dele, o raciocínio dele, para poder influenciar as pessoas, a multidão. Interessante, né? Veja bem. Promove o sucesso, a estratégia do inimigo é colocá-lo em posição de influência para minarem a autêntica obra de Cristo. Se forem descobertos ou desmascarados, Satanás sabe que grandes danos do Evangelho advirão disso e que o homem de Cristo será menosprezado publicamente. Você entendeu? O tipo de escândalo, primeiro, ele facilita todas as coisas. Ele leva a pessoa lá em cima ao primeiro escalão. Depois, ou ele mesmo, ou o próprio Deus vem desmascara aquela pessoa. Mas aquela pessoa ser desmascarada, você sabe quem é quem sofre, quem perde? É a obra de Deus, porque aquela multidão que estava com ele, e mais aquela outra multidão que está em volta, que ouve falar ou que vê o que aconteceu, se escandaliza. Se escandaliza com o Evangelho, se escandaliza com os crentes, se escandaliza com a obra de Deus, se escandaliza com pastores e obreiros que verdadeiramente, sinceramente lutam e batalham pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Olha outra coisa aqui, ó. A prova, 14 vezes no Evangelho, Jesus advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. Mateus 7, versículo 15, Marcos 4, 24, Lucas 12, versículo 1 e outros versículos. Noutros lugares, o crente é exortado por a prova mestres, pregadores e dirigentes da igreja, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 1 João 4, 1. Seguem-se os passos para testar falsos mestres ou falsos profetas. Glória a Deus. Discernir o caráter da pessoa. É preciso discernir o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante, manifesta uma devoção sincera, pura diante de Deus. Manifesta o fruto do Espírito Santo, ama os pecadores, detesta o mal e ama a justiça, e fala contra o pecado. Discernir os motivos da pessoa, o líder cristão verdadeiro procura fazer 4 coisas. Veja só. Primeira, honrar a santificação. Segunda, salvar os perdidos. Terceira, proclamar e defender o Evangelho de Jesus Cristo. Quarto, conduzir a igreja à santificação. Observar os frutos, a pessoa deve observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem à palavra de Deus. Mateus 7, versículo 16. Discernir até que ponto? Discernir até que ponto? Até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras? Este é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os escritos originais do Antigo e do Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos, como está escrito em 2 João, capítulo 9, versículo 11. Ver o estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Caso contrário, podemos estar certo de que tal pessoa e sua mensagem não provém de Deus. Finalmente, verifique a integridade da pessoa. Quanto ao dinheiro do Senhor,
Ela recusa grandes somas para si mesmo. Administra todos os assuntos financeiramente com integridade e responsabilidade. E procura realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento. Para obreiros cristãos, 1 Timóteo 3, versículo 3 e 6, 9 ao 10, apesar de tudo que o crente fiel venha a fazer para avaliar a vida e o trabalho das pessoas, não deixará de haver falsos mestres na igreja, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus os desmascare e revele aquilo que realmente eles são. Quero orar por você agora. Pai de misericórdia, Deus eterno e todo-poderoso, eu oro por esta pessoa que está me vendo e que está ouvindo e que está assistindo esta palavra de ensino. Pai, livre esta pessoa dos falsos mestres, ilumina a sua mente, ilumina o seu entendimento de uma forma, de uma maneira que eles possam entender e compreender e discernir o que é certo, o que é errado, quem são os verdadeiros e quem são os falsos mestres e falsos profetas. Dai discernimento espiritual, entendimento espiritual, visão da obra e visão de Deus para essa pessoa que está me vendo e que me está assistindo. Guarda, livra de todo mal, que esta pessoa seja cheia da tua graça e da unção do teu Espírito Santo, preparado, revestido e capacitado para lutar contra as potestades malignas e as hostes infernais, em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção. Assista meu próximo vídeo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e uma boa tarde. Glória a Deus.